Contando o custo. Palestra completa realizada em 19 de novembro de 1963. O assunto desta noite é contando o custo. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, ele faz uma certa pergunta. Qual de vocês, desejando construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o custo, se tem o suficiente para completá-la? Versículo 28. Portanto, você e eu somos chamados a calcular o custo. Não é em dólares e centavos. Essa não é a moeda que você usa. Deus calculou o custo quando decidiu nos transformar em si mesmo. É um custo assustador. Porque Deus realmente se tornou nós, ele não fingiu se tornar um escravo, ele se tornou um. Como nos é dito em Filipenses. Jesus Cristo, que, embora em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de escravo, nascendo à semelhança dos homens. Na verdade, ele assumiu a forma de um escravo e esse é o mais poderoso que é o nosso eu, que é Jesus Cristo, é a sua maravilhosa imaginação humana. Esvaziou-se completamente e assumiu a forma de escravo, e agora ele nos serve na qualidade de escravo. O escravo não questiona a ordem dada pelo seu senhor, apenas obedece. Pois hoje ele nos serve com tanta indiferença e rapidez quando nossa vontade é má como quando é boa. Posso conjurar num segundo, numa fração de segundo, a imagem mais horrível ou a imagem amorosa mais maravilhosa, e ele o faz. Ele é minha maravilhosa imaginação humana, que abandonou sua forma primordial, sua totalidade pré-natal, e assumiu a forma de um escravo, que é minha maravilhosa imaginação humana que me serve nessa capacidade. Agora, esta noite, quero levar isso a este nível de César, e mostrar-lhes como, neste nível, fazemos a mesma coisa. Assim como ele abriu mão de tudo para se tornar eu, para me transformar em si mesmo, para que eu possa vestir a forma de Deus e vestir aquela forma primordial que é eterna, hoje também desisto de certas coisas. Mas devo calcular o custo. Bem, como eu faria para calcular o custo se quisesse ser diferente do que a razão me diz que sou? Bem, é assim que eu faço. Primeiro, devo saber o que quero ser, e então evoco na minha mente uma certa imagem essa que implica a realização do meu sonho. E então, é aqui que agora conto o custo. Tenho a persistência necessária, a fidelidade necessária, o poder necessário para que, apesar de tudo em contrário, persista? Eu tenho essas virtudes? Estou disposto a começar com o que tenho na esperança de que seja realmente suficiente para construir a torre? Pois a palavra traduzida como torre significa uma simples torre de vigia. Como nos é dito em Abacuque. E agora ficarei de pé, e vigiarei, e tomarei meu posto na torre e aguardarei para ver o que ele me dirá e o que responderei a respeito de minha reclamação. O Senhor me respondeu e disse: Escreva a visão, deixe claro em tábuas para que quem a ler possa correr. E então vem a promessa, pois a visão tem sua própria hora marcada, amadurece, florescerá. Se demorar muito, espere, pois é certo e não será tarde. Aqui você encontra estes 3 versículos do 2º Abacuque. Esta é a torre mencionada neste livro de Lucas. Eu permanecerei na minha torre. Então trago diante da minha mente uma certa imagem. Eu trago você, meu amigo, e ouço vocês discutindo entre si e sua discussão é sobre minha boa sorte. Eu ouço como se realmente tivesse ouvido você dizer o que quero que todos digam. Eu ouço e me convenço de que estou realmente ouvindo. E então tenho agora coragem, apesar de amanhã, quando tudo negar. Tenho persistência? Tenho fidelidade? Por fidelidade quero dizer lealdade a esta realidade invisível. Então aqui, é invisível, mas para mim é real. Estou vendo isso vividamente em minha mente, mas ainda não se objetificou na tela do espaço tridimensional para que você possa compartilhá-lo comigo. Bem, posso permanecer fiel? Posso permanecer leal a esta realidade invisível até que ela se torne algo que possa partilhar com o mundo? Eu tenho essa moeda? Portanto, a moeda que uso não é a moeda de César, é a moeda de Deus. Ele sabia exatamente o preço que teria que pagar quando decidiu me transformar nele mesmo, pois tinha que me conceder toda a liberdade do mundo para cometer erros.
Ele teve que se tornar meu escravo e servir-me tão rapidamente quando minha vontade era má quanto quando minha vontade era boa. Ele não podia discriminar e dizer que você não deveria fazer isso. Ele tem que esperar por mim e me deixar cometer todos os erros do mundo enquanto ele lentamente me transforma em sua forma, para que eu também possa assumir a forma de Deus. Assim como Jesus Cristo, que, embora estivesse na forma de Deus, esvaziou-se e depois assumiu a forma de escravo, e nasceu à semelhança de um homem. Não era um homem há 2000 anos, você é o homem no qual Jesus Cristo nasceu. Cada criança nascida de mulher é Jesus Cristo, nascido à semelhança do homem. E agora no fundo dessa alma está a maravilhosa imaginação humana, que é Jesus Cristo, um escravo desse homem. E ele faz o papel do escravo no verdadeiro sentido da palavra, que ele apenas obedece. Ele não sugere nada neste mundo, apenas obedece à sua visão maravilhosa e, num piscar de olhos, evocará os mais horríveis animalismos do mundo e a luxúria ao chamado do seu desejo. E faz o mesmo que me conjurará, se assim o desejar, a coisa mais amorosa do mundo, o mesmo ser, e não outro ser. Só existe um Deus e esse Deus é Jesus Cristo. Formando-nos do que somos para o que ele era quando se entregou para se tornar nós, e isso é o próprio Deus. Então aqui está uma história. No mês passado, na cidade de Nova York, uma senhora veio até mim e trouxe seu marido, um sujeito bonito, alto, elegante e bonito. Ela disse: "Você se lembra da minha história do ano passado? Eu estava perdendo o juízo e contei a vocês que meu marido, que considero um ótimo advogado, ele se formou em uma de nossas maiores universidades, e aqui, na idade dele, ele tinha apenas 40 anos, ganhava apenas $87 por semana em um grande escritório de advocacia. Perguntei-lhe se poderia aplicar-lhe esta técnica, sem o seu consentimento, sem o seu conhecimento, porque, treinado como é no mundo jurídico, ele não conseguia de forma alguma conceber o lado racional deste quadro. Não fazia sentido nenhum para ele. Então eu poderia, sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento, usar essa técnica para aumentar sua renda? E eu perguntei se eu poderia pegar e dobrar. Você me disse: o dobro. Triplique. Faça 3 vezes ou mais do que isso. Um homem treinado como é treinado, anos numa grande universidade, aos 40 anos, ganhando apenas $87 por semana? Porque isso é uma loucura. Triplique. Bem, ela disse. Agora quero que você conheça meu marido. Então conheci o marido dela. Ela disse: ele agora está ganhando $300 por semana. Agora, é isso que eu quero, Neville, quero que ele seja juiz. Eu disse: tudo bem, ele quer ser juiz? Então eu disse a ele: você gostaria de ser juiz? Ele disse sim. Acho que seria um juiz muito bom. Tenho todas as qualificações e acho que seria um bom juiz. Eu disse agora para ela, eu disse: agora você fez isso, ele não fez isso. Ele não tinha nada a ver com esses $300 por semana. Simplesmente aconteceu ao longo do ano e agora ele está ganhando $300 por semana. Mas você pagou o preço. Você foi muito vigilante, foi persistente, foi fiel à visão a respeito de seu marido. Agora, não estou contando para ele, estou contando para você. Agora que você ganha $300 por semana, você não tem alguém que te ajude a preparar as refeições, ou talvez a servir o jantar no seu apartamento, ou a limpar a casa? Ela disse sim. Eu disse: tudo bem, de agora em diante, você só pensa no seu marido como um juiz. E então agora você diz ao seu servo: leve um determinado produto para o seu marido, digamos, um copo de água, uma xícara de chá, ou o que quer que seja. Você se refere a ele como juiz. Leve isso ao juiz ou você poderia levar um cinzeiro ao juiz. Seja o que for que você queira enviar ao seu marido, ele é o juiz. Ele não é apenas seu marido, senhor fulano de tal, ele conquistou o direito de ser chamado de juiz e você se refere a ele como juiz. Quando eu voltar aqui em maio do ano que vem, quero ele no banco como juiz. E você sabe que ele será o juiz se ela pagar o preço.
Se ela for persistente, se for fiel a essa visão, referindo-se sempre em sua mente, mesmo em seu sonho, ela se refere a ele como juiz. Tenho um irmão que é médico e desde o dia em que ele se casou, e dou 100% de crédito à sua esposa por isso, ela sempre se referiu a ele como médico. Ela nunca falou com ninguém de sua casa, ela tem um conjunto completo de criados, há 5 em casa e 3 no quintal, mas qualquer um que teve que levar alguma coisa para meu irmão Lawrence, quando sua esposa sugeriu. Leve isso para o médico ou o médico quer que isso seja feito ou o médico quer que isso seja feito. Então ela tem 2 filhos que são médicos, e ela discrimina entre seu marido médico e seus 2 filhos, chamando-os pelo nome, Dr. Michael e Dr. Robert. Mas eles não são o médico. Em sua mente, seu marido, meu irmão Lawrence, é o médico. Hoje em Barbados ele é o médico mais destacado, tem o maior consultório, muitos médicos trabalhando para ele e uma clínica com 30 leitos. E assim, ele é o médico mais ocupado da ilha de Barbados. Volto ao conceito da minha cunhada Doris, do qual as pessoas riram quando ela começou. Pois quando ele saiu da MC Gil como um jovem médico, na mente dela ele era o médico e sempre se referia a ele como ao médico. E Lawrence cresceu e cresceu e cresceu no mundo da medicina. Então eu disse para ela, de agora em diante ele tem que ser o juiz. Você leva isso ao juiz. Há apenas um juiz em sua mente em sua casa e esse juiz é seu marido. Você aceita. Ele não está apenas ganhando $300 por semana, mas também a dignidade que acompanharia a sua nova posição e aumento de fundos e responsabilidades. Outro veio de Baltimore e disse: Você não se lembra do meu problema, Neville? Meu problema era dinheiro. Bem, quero lhe dizer que estou ganhando 4 vezes mais do que ganhava há alguns anos, quando você e eu discutimos meu problema. Acho que posso dizer, com base nas evidências reais, que fui vigilante, fui fiel. Hoje estou ganhando 4 vezes mais e com mais facilidade do que quando ganhava meu pouco de dinheiro, quando na verdade era problema meu. Agora, este é o preço que você e eu pagamos. A causalidade é mental, não é físico. Causalidade é o conjunto de estados mentais cuja ocorrência cria aquilo que o conjunto implica. Você pode largá-lo. Causação é exatamente isso, é o conjunto de estados mentais que ocorre e cria aquilo que o conjunto implica. Então eu crio uma cena. E então eu tenho um servo em minha casa e estou dizendo ao servo: leve isso ao juiz. Aqui está uma imagem, um servo, outra imagem, algo que estou dando para ela e depois outra imagem, um homem. Refiro-me a ele como o juiz. Então aqui está o conjunto de estados mentais que ocorre e cria aquilo que o conjunto implica. O que isso implica? Ele não é um juiz no momento, mas o que essa conversa implica? Isso implica que ele é um juiz. Estou pedindo para levar isso ao juiz, e então ela leva ao juiz. Então devo ser persistente, devo estar vigilante, devo ser fiel, devo ser corajoso. Independentemente da negação de amanhã, devo ser corajoso e ainda viver neste estado. E quando chegar o dia, não posso prever, não posso dizer como isso vai acontecer, mas eles verão nele o homem que querem que seja juiz. Algum partido, um partido, seja o Partido Democrata ou o Partido Republicano ou alguém, eles verão nele o homem que desejam que seja juiz, e ele não terá escolha no assunto. Porque uma mulher desconhecida do partido estava sentada com um certo humor e ela era fiel a esse humor, e então eles tinham que vê-lo como ela sempre o via, ela o via como o juiz. Bem, é assim que funciona essa lei fabulosa. Meus irmãos vieram para Nova York no mês passado e ficaram 2 semanas conosco. Tínhamos uma suíte de quartos em nosso andar do hotel, então estávamos em contato constante. Comprei uma dúzia de shows para eles, ou seja, lugares para ir a uma dúzia de shows, tudo em 2 semanas. Mas havia uma coisa que meu irmão Lawrence queria, acima de tudo ele queria ver Aida, a ópera. Ele ama a música, aprecia a música, entende música. Meu irmão Vitor nunca tinha visto uma ópera, então qualquer coisa seria emocionante para ele. Mas Lawrence queria realmente ver e ouvir Aida.
Este ano eles mudaram o formato de Aida, a mesma música, mas novos figurinos, novos cenários e novo formato. E está esgotado. Você não pode chegar perto de Aida na cidade de Nova York agora. Na verdade, na cidade de Nova York todas as óperas estão esgotadas. Mas quando se trata dessa presente apresentação da Aida, bom, é como pedir um. Só não consigo chegar perto do local. Bem, ele queria ver Aida. Então eu disse: tudo bem, você vai para Aida. Descemos ao Metropolitan Opera, nós quatro, minha esposa, meus 2 irmãos e eu. Chegamos lá por volta das 11h30 da manhã e havia 2 longas filas, 2 janelas atendendo toda essa galera. Sempre vendem antecipadamente 10 lugares no match, ou seja, 10 óperas. Não é a mesma ópera, mas as próximas 10 apresentações são sempre vendidas antecipadamente. Então entrei em uma fila, é uma fila muito longa, a outra fila era talvez 5 ou 6 mais curta. Mas minha linha não estava se movendo. Era simplesmente uma linha estática porque o que estava na frente fazia 1000 perguntas. Posso ver através deste? Posso ouvir corretamente? Estes assentos são bons para o dinheiro que estou pagando? Bem, o homem foi muito gentil e atencioso e respondeu muito gentilmente, mas não se mexeu. Eu vi que essa linha começou a se mover, então quebrei a linha e fui até lá, e cheguei bem no final dela. Desceu rapidamente em direção ao caixa. Quando cheguei ao caixa, eu era o segundo da fila. O homem à minha frente comprou 2 assentos para alguma ópera que não conheço, mas os 2 assentos eram 2 assentos cor-de-rosa e estavam enfiados num envelope prestes a serem empurrados para ele. Neste exato momento, no momento em que o homem está empurrando os assentos para ele, um homem alto, com cerca de 1,85 m ou 1,86 m, enfiou a mão sobre minha cabeça, do meu lado, e ele registrou a atenção desse homem e chamou sua atenção para o lado. Então o caixa olhou para cima e começou a responder à pergunta do homem. Nesse momento, esse homem ocupou os 2 assentos, empurrou algumas notas por baixo da janela e foi em direção à porta. O homem agradeceu depois que as perguntas foram respondidas, e então o caixa olhou para trás e viu 4 notas de $1. Então ele disse: o que é tudo isso? E o homem agora está quase na rua. Então ele olha pela janela e chama: Senhor. E o homem não responde. Senhor. Ele liga uma segunda e terceira vez. Ele não responde. Então me virei e disse: e senhor? Nisso ele parou. Eu te disse. Você volta aqui. Então ele fez isso. Então ele voltou, veio na minha frente e o homem disse: o que você fez aqui? Estas são 4 notas de $1. Ele disse: eu te dei 20. Ele disse: oh, não, você não fez isso. Ele disse: eu te dei 20. Eu disse: oh, não, você não fez isso. Você só deu a ele exatamente o que estava lá, porque eu estava aqui e vi exatamente o que você fez. Seja o que for, foi tudo o que você deu a ele, você não deu mais a ele, porque eu estava aqui. Ele olhou para mim desse jeito, mas não fez nada. Ele simplesmente olhou. E então ele abriu sua carteira. Eu podia ver um monte de notas na lateral da carteira e uma nota de $20 enfiada na lateral. Então ele disse ao homem: eu te dei $20. O homem disse: você não fez isso. Fechou a outra janela e ele disse: você ouviu o homem. Ele disse que estava ao seu lado e viu exatamente o que você fez, então foi isso que você fez. Então o homem pega seus $4 de volta, coloca os $20 na janela e diz: quando você descobrirá seu erro? O caixa disse: não cometi um erro. Ele disse: quando você descobrirá que tem mais dinheiro do que deveria? Essa noite? E o caixa disse: não, esta noite não. Ele disse: quando? Ele disse: o fim da temporada.
Ele poderia discutir com ele? E todos eles adoraram isso. Tudo isso está se desenrolando exatamente como estou lhe contando, tudo pela maravilhosa imaginação humana. Então, quando dei um passo à frente, depois que o homem se sentou e saiu, eu disse: o que é aquela ferradura bem em cima da orquestra? Quero isso bem acima da orquestra e quero 2 assentos no centro para Aida na próxima terça-feira à noite. Ele disse: bem, aquela ferradura é chamada de Grand Tier. Eu disse: tudo bem, então pegarei 2 no centro do Grand Tier na terça-feira. Ele não hesitou um segundo. Ele puxou os 2 assentos e eu peguei meus 2 assentos. É assim que a lei funciona. Eu não poderia ter planejado isso. Nessa fila estava alguém em estado de ladrão. Ninguém é ladrão, ninguém é honesto, ninguém é isso, são apenas estados. E então, aqui em uma fila, e a linha está quebrada. Não há ninguém nessa linha que esteja na condição de ladrão, mas nesta linha há alguém que fará o papel de ladrão. Estou determinado a conseguir 2 assentos para meus irmãos. E assim, esta linha está congelada, isto começa a se mover, e o fundo da minha alma me moveu desta linha, aqui mesmo, ao lado do ladrão, aquele que está no estado de ladrão. Pois ele e o sujeito alto estavam trabalhando juntos, e o mais alto esperava por ele na porta. E assim, quando este pagou os $20, pegou de volta os $4 e os ingressos, no final os dois começaram a conversar, aquele mesmo que desviou a atenção do caixa. Foi tudo um trabalho planejado. Estes eram estados. Ele queria fraudar o homem em $16. Eu não estava no estado de ladrão e, descendo, meu ser profundo me colocou logo atrás dele, para que eu pudesse dizer: você não fez isso de jeito nenhum e protestar contra essa tentativa de roubar $16. O caixa, vendo agora que eu o protegi e economizei $16, me deu 2 assentos na casa. Estes são sempre reservados para os VIPs, pessoas que chegam no último momento, como um presidente, ou um governador, ou alguma pessoa dita grande e importante. Eles são sempre guardados até o último momento para serem vendidos apenas para VIPs. Mas, depois de servi-lo fielmente e economizar $16, ele não esperou nem um segundo para retirar os 2, e eu comprei os meus 2 para Aida. E está esgotado, a placa está esgotado. Você não consegue. Eu nunca vi o sinal. Acabei de chegar logo atrás, nesse drama maravilhoso, de um ladrão e protestei. E assim, as maravilhosas palavras de Lincoln. Permanecer em silêncio quando deveríamos protestar torna todos nós covardes. E nunca senti vontade de ser um covarde. Prefiro morrer tentando ser o que chamaria de pessoa decente do que ser covarde e ficar calado quando é tão óbvio que o homem está tentando roubar $16. E é assim que funciona esta lei maravilhosa. Você não precisa se preocupar em como isso vai funcionar. Você deve calcular o custo. Você está disposto a pagar o preço? E o preço é simplesmente a sua própria vigilância, a sua própria fidelidade, a sua própria persistência, a sua própria coragem. Você vai pagar o preço usando esta moeda? Então seus sonhos se tornarão realidade. Não me importa qual seja o sonho. Então você quer algo que não pode ser obtido? Não importa o que o mundo diga. Esgotado não significa nada. Não tem nada a ver com isso. Você acabou de entrar na fila e ela não está se movendo? Tudo bem, a profundidade da sua alma irá movê-lo desta linha para esta linha. Mas não apenas esta linha, ele me colocou atrás daquele mesmo que está tramando e planejando seu pequeno esquema para conseguir $16. E você vai protestar, por que você não ele? Coloca você logo atrás dele, e assim que ele disse: eu te dei $20, você automaticamente diz: você não deu. Eu estava bem ali, não fiz nada. E então ele é pego de surpresa, ele olha para mim, mas não consegue levantar um dedo para te dar um tapa, não pode te machucar. Você sabe exatamente o que viu e faz isso. Então é assim que essa lei funciona. Você está disposto a calcular o custo? Pois qual de vocês, desejando construir uma torre,
não discute e calcula primeiro o custo, se tem o suficiente para completá-la? Você pode contar o custo esta noite e dizer que vou concluí-lo? Amanhã negarei, a razão negará, meus sentidos negarão, mas eu o completarei. Vou persistir em sentir aquilo que, se for verdade, implica a realização do meu sonho. E se você fizer isso, nenhum poder neste mundo poderá impedi-lo de realizar seu sonho, mas nenhum poder. Como a causalidade é mental, não é física. E então eu sei que, assim como esta senhora, sem o consentimento do marido, aumentou o salário dele de $87 por semana para mais de $300 por semana, ela o elevará de sua posição atual em seu cargo atual para juiz na cidade de Nova York. E o outro sujeito, que é Kennedy, agora ganha muitas vezes mais do que ganhava antes. Ele pode ir além disso. Como eu disse. Você tem uma filha quase pronta para a faculdade e sei que, se quiser mandá-la para uma faculdade particular, terá que pensar em termos de pelo menos $5.000 por ano. E então você pensa em termos de $5 ou $10.000 extras por ano. Você diz que isso é egoísta? Esqueça. Tudo faz parte da sua maravilhosa imaginação. Se você consegue se imaginar ganhando uma quantidade X de dólares, e é persistente, e acredita nisso, e dorme como se fosse verdade, de uma forma que você não conhece, e ninguém poderia imaginar os meios pelos quais isso se tornará um fato, isso se tornará um fato. Se você for persistente. Se você for corajoso. Se você se vê como tal pessoa. É assim que funciona. E então, ele realmente, do fundo da minha alma, ele espera por mim com a mesma indiferença e rapidez quando sou mau e quando sou bom. Que ninguém lhe diga que ele só vende o que é bom. Não, tanto para o bem quanto para o mal. Eu mato, eu vivo, eu fero, eu curo, eu crio o bem, eu crio o mal. Deuteronômio 32 versículo 39. Mas você está convidado a escolher o bem, a escolher a bênção, mas nós não somos obrigados, e aquele que serve como nosso escravo nos servirá tão rapidamente quando a vontade é má como quando é boa. Portanto, ninguém lhe diga que ele não é seu escravo. Jesus Cristo, que, embora em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de escravo, e nasceu à semelhança dos homens. Filipenses 2 versículo 7. E então, enquanto você está sentado aqui agora, o escravo, o seu escravo que fará tudo para você, é a sua maravilhosa imaginação humana. Esse é Jesus Cristo. Na verdade, ele está enterrado em você e formará qualquer coisa neste mundo, se você pagar o preço. Sente-se e calcule o custo. Você está disposto a ser tão persistente? Você está disposto a permanecer na sua torre e realmente observar fielmente? Pois você está construindo uma torre e a torre é apenas uma torre de vigia, e observarei fielmente até que o que estou vendo aconteça. Então nos é dito a visão. Que visão? Sua visão, minha visão, ela tem sua própria hora marcada, amadurece, florescerá. Se demorar muito, espere, pois é certo e não será tarde. Então, você sabe exatamente o que quer neste mundo, seja para você ou para outro. Esta senhora não consultou o marido. Ela disse que ele é muito racional, tem formação no mundo jurídico e a mente é treinada racionalmente. E então você não poderia explicar a ele que isso poderia funcionar. Então não explique isso a ele. Você leva o nome dele e deseja que ele tenha sucesso porque o sucesso dele é o seu sucesso. Bem, então faça isso. E então, eu volto um ano depois, e então ele é trazido, desta vez sem relutância, ele é trazido, apresentado a mim, e ele não corou quando eu disse a ele, na presença dela: Você realmente quer ser um juiz? E ele não disse timidamente, disse sim, bastante abertamente. Sim, eu gostaria de ser juiz. Acho que seria um bom juiz. Então eu me dirigi a ele como juiz. Então eu disse a ela exatamente o que fazer, e quando ela fizer isso, ele será o juiz. Então você sabe o que quer fazer? Talvez você não tenha um título como professor ou doutor, onde alguém poderia se referir a você assim. Não importa. Você evoca em sua mente uma certa cena que, se verdadeira, implicaria uma certa realização em sua vida.
Pois bem, veja a cena e entre nela como se ela estivesse acontecendo agora, e persista nela, e essa cena acontecerá e dará origem ao que a cena está implicando. Portanto, causalidade é o conjunto de estados mentais que, ocorrendo, criam aquilo que o conjunto implica. Você pode largá-lo e insistir nele. É assim que esta lei funciona. Por que eu lhe conto essas histórias? Você não poderia, com todo o dinheiro do mundo, comprar os 2 assentos. Não paguei mais do que $20 pelos 2 assentos. Era exatamente por isso que estavam vendendo, $20. Eu não fui a nenhum cambista. Eu não fui a nenhum agente. Fui direto para a bilheteria. E aqui no fundo da minha alma, porque eu sabia exatamente o que queria que meus irmãos Lawrence e Victor vissem Aida, e então fui direto para a bilheteria, e ele me colocou logo atrás de alguém que está em estado de choque. De um ladrão e faz com que ele haja. E então me faz agir de tal maneira que o caixa fica grato pela minha defesa de sua honestidade e me dá os assentos. Agora, o homem não era um ladrão. Ele pode desempenhar o papel de ladrão pelo resto de seus dias, mas ninguém é ladrão. Ele está no estado. Quando você está na condição de ladrão, você não pode fazer mais nada além de roubar. Você não pode fazer isso. São apenas estados, estados infinitos. Então Blake disse: não considero que o justo ou o ímpio estejam em um estado supremo, mas que sejam cada um deles estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal. Uma visão do juízo final, páginas 91 e 92. E assim, ele caiu em um estado, e esse estado era levar a melhor sobre outras pessoas durante toda a sua vida. Ele continuará fazendo isso até sair desse estado. Ou ele sai por seus próprios esforços ou por alguém que o ame o suficiente para tirá-lo desse estado. Se ele tem uma esposa, uma mãe ou um amigo que conhece o tipo de estado em que ele vive e gostaria de vê-lo sair desse estado, ganhando tanto dinheiro, mas desta vez, honestamente, eles podem tirá-lo desse estado. E estado? Ele está apenas em um estado. Todas as coisas são estados. É por isso que no final você pode dizer: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Portanto, se estou apenas expressando um estado, não me condene. É um estado, e os estados são permanentes e os homens movem-se através desses estados. Não sabendo que são apenas estados, eles expressam o estado em que se encontram. E assim, se eu retornar constantemente a um estado, você poderá me chamar pelo nome desse estado. Se estou sempre roubando, estou expressando o estado de roubar. Mas se eu vivo nele constantemente, é perfeitamente correto me chamar de ladrão porque estou muito identificado com esse estado. Portanto, o estado ao qual retorno com mais frequência constitui o meu eu mais verdadeiro. Mas não importa quantas vezes eu tenha estado roubando, eu poderia sair dessa situação, sair dela permanentemente e nunca mais cair nessa situação. Então, todo mundo está, em todos os momentos de sua vida, simplesmente em um estado. Agora saia do estado que não é produtivo. Se você não está exercendo seu próprio peso neste mundo, isso é constrangedor. Agora construa uma cena onde você não esteja apenas exercendo seu próprio peso, mais do que o seu. Na verdade, veja uma cena que implica que você está fazendo isso. Vamos fazer uma cena quando, essa foi uma das minhas visões. Eu me lembro quando. Essa visão me veio de forma tão vívida há alguns anos, quando me encontrei em uma cena e a cena está me dando a história mais fantástica para contar ao mundo. A história é esta. Eu me encontrei em uma mansão enorme e havia 3 gerações presentes, o avô, e depois as outras 2 gerações. Os 2 estavam agora desfrutando desta grande e fantástica propriedade trazida por causa da visão do avô. Eles diziam, e eu fui levado em espírito para esta mansão, e eles diziam. O avô ficava em pé sobre um terreno baldio e dizia: lembro-me de quando este era um terreno baldio. E então ele pintava um quadro de seu desejo por aquele lote e o pintava tão vividamente que você via que ele existia como um fato objetivo. Então acordei e escrevi a visão. Era de manhã cedo, por volta das 3 ou 3:30, então voltei para a cama e sonhei novamente o sonho.
Ressonhando o sonho, tive uma pequena mudança no sonho. Em vez de dizer que o avô disse isso, eu absorvi tanto a fé do avô que me tornei avô e disse: lembro-me de quando isto era um terreno baldio. Então eu pintaria o quadro do meu desejo por esse terreno baldio e o pintaria de forma tão vívida que todos que me ouviam viam isso como algo objetivo para eles. E então, voltando atrás, como nos dizem as Escrituras, se um evento em sua vida é prefigurado por uma palavra das Escrituras, ele é predestinado, está determinado. Então voltei e reli as Escrituras, e aqui no capítulo 41 do livro de Gênesis, a duplicação de um sonho significa que a coisa foi fixada por Deus e em breve acontecerá. Versículo 32. Então meu sonho foi duplicado naquela noite. Fui levado em espírito para esta fantástica mansão e ouvi um certo segredo de criatividade. Acordei, gravei, adormeci novamente e sonhei novamente o sonho. Então foi a duplicação do sonho, e a duplicação de um sonho significa que Deus consertou a coisa e em breve acontecerá. Então, quando duplicamos o sonho, bem, não precisamos adormecer nele, você pode duplicá-lo num sonho acordado. Você pode aproveitar esta noite e se ver como seria visto pelo mundo se você fosse o homem, a mulher que deseja ser. Tudo bem, isso é um sonho. Isso é um sonho acordado, mas é um sonho. O mesmo poder que criou o sonho da noite está criando isso. É Cristo Jesus em você, seu escravo. Agora, amanhã faça a mesma coisa, isso é a duplicação de um sonho. E você pode triplicar o sonho, e isso é persistência, isso é vigilância e isso é fidelidade. E isso acontecerá. Então você leva seu maravilhoso e nobre sonho para você, para seus amigos e para os outros. Independentemente das circunstâncias do momento, se elas não estiverem em sintonia com o seu desejo pelo que você deseja, então ignore e permaneça fiel ao sonho. E então sonho duplo. Pois isso me foi mostrado tão claramente porque fui elevado em espírito para a mansão. Eu ouvi a conversa. Meu avô costumava ficar em um terreno baldio e, ao pisar nele, dizia: lembro-me de quando este era um terreno baldio e depois pintava seu quadro de seu desejo por aquele terreno. Bem, posso dizer de um amigo. Lembro-me de quando ele estava desempregado. Bem, se eu disser que me lembro de quando ele estava desempregado, estou insinuando que ele não está desempregado agora. Lembro-me de quando ele só ganhava e cito uma quantia. Lembro-me de quando ele ganhava apenas X dólares por ano. Bem, se me lembro de quando ele só ganhou isso, estou insinuando que ele não está ganhando isso agora, ele está muito além. Lembro-me de quando ela não estava bem. Olhe para ela agora. Ela deve estar radiantemente feliz e saudável, se bem me lembro quando. E então você pega essa técnica e a aplica a tudo no seu mundo. Isso evoca uma imagem. Você traz alguém diante de sua mente. Lembro-me de quando ele era simplesmente desconhecido. Então o que estou dizendo? Ele deve ser conhecido. Claro, você também pode fazer isso de forma negativa. Você pode usá-lo e com a mesma rapidez Jesus Cristo em você, sua maravilhosa imaginação humana, responderá ao chamado. Você pode dizer: lembro-me de quando ele era conhecido, quando era alguém, quando tinha dinheiro se quiser usar isso de forma negativa. Então eu lhe digo, eu o familiarizo com a lei de Deus e deixo você com sua escolha e seu risco. Pois ele em você o servirá com tanta indiferença e rapidez quando a vontade em você é má quanto quando é boa. Portanto, não posso negar que ele irá atendê-lo mesmo quando você for mal. Portanto, deixo você com sua escolha e seu risco. É como eletricidade. Porque poderia matar, eu não deveria negar o uso dele pelo homem. Porque fez tantas coisas maravilhosas no mundo, mas poderia destruir. Então por que pode destruir, por que não usá-lo construtivamente onde não destrói e ajuda o homem? Então eu lhe digo a lei de Deus. Como nos é dito: bem-aventurado o homem que se deleita na lei do Senhor. Porque em tudo o que faz prosperará. Esse é o primeiro salmo. Bem-aventurado o homem que se deleita na lei do Senhor. Porque em tudo o que faz prosperará.
Portanto, se você conhece a lei e se deleita nela, você prosperará. Só espero que você não o use negativamente. Mas, posso lhe dizer, não tenho poder para impedi-lo de usá-lo negativamente. Ainda preciso familiarizá-lo com ele e espero que você o utilize de forma construtiva. Mas você poderia usá-lo negativamente, e ele esperará por você e responderá ao seu chamado tão rapidamente como se você o tivesse usado da maneira mais gloriosa neste mundo. Mas no final ele é fiel à sua imagem para você e traz você à tona como ele mesmo. Só espero que você não use isso de forma negativa, porque não acredito, no caso dele, que a eclosão vá demorar. Mas se você usá-lo de forma destrutiva, pode ser um processo mais doloroso chegar ao fim. Mas não consigo conceber atraso na sua visão para o homem, e como visão para o homem, individualmente, ele nos chama um por um. E então, ele viu você em sua mente e amou você tanto que se esvaziou de sua forma primordial e assumiu a forma de um escravo e nasceu à sua semelhança. E assim como você ele passa por todas as fornalhas da aflição, obedecendo à sua vontade, até mesmo. Mas ele tem uma data fixa para trazer você à sua maravilhosa forma primordial. Então eu acredito, mas não posso dizer que seja verdade, acredito que se você usar isso de forma negativa, poderá achar o parto mais doloroso. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta de Neville Goddard. Não, minha querida, nunca considero o custo daquilo que quero. Eu não queria ver Aida. Vou à ópera ocasionalmente quando estou na cidade de Nova York. Quando disposto a pagar o preço como Deus estava disposto a pagar o preço quando ele se tornou eu, quando ele se tornou você. Ele não nos impôs limitações de uso dele, ele é nosso escravo e poderíamos usá-lo com amor ou sem amor. Mas ele sabia o preço que tinha que pagar e está sofrendo. As pessoas não acreditam. Se alguém quiser saber o preço que Deus pagou para se tornar você e torná-lo Deus, leia o capítulo 53 de Isaías. Leia repetidamente. Esse é o preço a ser pago. Todas as doenças do mundo, Deus as carrega. Todas as iniquidades, Ele as carrega. Mas há um versículo nele, e ele viu o fruto das dores de parto de sua alma e ficou satisfeito. O resultado de seu sofrimento quando decidiu se tornar eu para me transformar na forma de Deus. Isso responde, Davi? Pergunta. Resposta. Tudo bem, se eu quiser, digamos, um número X de dólares a mais do que ganho, devo estar sempre disposto a assumir a responsabilidade que acompanha o aumento dos ganhos. Existem responsabilidades. Algumas pessoas não a aceitam, mas existe. Se não a aceitam, sofrem. Devo estar disposto a assumir todas as responsabilidades de uma responsabilidade acrescida. Carrega consigo um certo fardo. Mas não será um fardo quando você o assumir. Não posso prever agora o que me será pedido se eu transcender a minha posição atual. Mas algo me será pedido que não prevejo agora. Mas se eu quiser transcendê-lo, deixe que essa seja a visão e então outros virão, e eu terei a capacidade de realmente desempenhar bem o papel, eu o farei. Pergunta. Você gostaria de comentar sobre o fenômeno de encontrar pessoas em sonhos que faleceram anos antes e receberam instruções sobre certos fenômenos? Resposta. É dito a você no livro de Números, capítulo 11 e capítulo 12. Oxalá houvesse um profeta entre vós, pois eu, o Senhor Deus, me darei a conhecer a ele em uma visão e falarei com ele em um sonho. Portanto, temos nas Escrituras apenas uma fonte de sonho, e essa fonte é Deus. Todos os sonhos procedem de Deus. Portanto, todo sonho tem um grande significado. Não estou dizendo que somos mestres na interpretação do significado dos sonhos, muitos de nós os interpretamos mal, mas ele traz uma certa mensagem para nós se pudermos interpretá-los. Por exemplo, há uma senhora na audiência aqui esta noite. Posso lhe dizer que a senhora é nórdica. Ela tem olhos azuis. Ela é uma senhora da minha idade. Ela esteve aqui esta noite. E Deus estava falando com ela. Ela viu um casal que agora está morto. Eles a conheceram bem quando estavam vivos. Eles eram nórdicos.
Ele era um engenheiro. Ela olhou para ele e lembrou-se bem dele. Aí ela olhou para a esposa e não é a esposa que ela conhecia aqui, muito mais nova, mas a esposa era nórdica. E então, olhando para trás, a esposa não é a esposa, ela é negra. Mas parecia tão natural. Mas ela se assustou com a negra e ainda é nórdica. Aí ela olhou para ele é negro. Olhei para a garota e ela é nórdica. No mesmo sonho, ela vai para a cama, a senhora do sonho, e se vê dormindo na cama em posição inversa. Sua cabeça está onde antes estariam seus pés. Todo o sonho está tentando mostrar a ela algo nas profundezas de sua alma, uma reversão. Há uma grande inversão acontecendo no homem, onde o homem está sendo transformado em Deus, que ele não está reptilizando aqui para sempre neste nível, ele está sendo transformado. E tudo isso são inversões, que Deus não é um homem branco, nem um homem negro, nem um homem vermelho. A forma que foi a forma primordial de Jesus Cristo, antes de ele se esvaziar e depois assumir a forma de um escravo e nascer à semelhança dos homens, é essa forma que o homem eventualmente será criado para usar. E não é esta forma. Então ela foi mostrada, e essa senhora, como eu disse, ela é a essência dos nórdicos, olhos azuis, e sem dúvida quando ela era jovem acho que o cabelo dela devia ser muito loiro, não sei. Eu só a conheço há anos que a conheço aqui, nos últimos 8 anos ou mais. Mas ela tem a pele muito, muito clara. E, no entanto, isso não lhe parecia estranho. Ela conhecia as pessoas e o homem, que era engenheiro, quando o viu, sabia que era o mesmo homem, mas de repente ele não é o nórdico, é negro. A menina não era a esposa que ela conhecia. Ela era casada, a mesma garota, e é negra. Então, o que esse sonho fabuloso estava tentando dizer a ela? Está tentando contar a ela uma história maravilhosa. Não se preocupe com todos os conflitos do mundo, esse não é o enredo. Isso não é Deus. Apenas permaneça fiel à promessa que ele fez a você, e ele prometeu que ele mesmo se entregaria a você. E ele não é esse corpo. A forma que ele abriu mão para assumir isso é a forma que um dia você usará e será Deus. E só existe Jesus Cristo no mundo. Ele desistiu de sua forma primordial, e assumiu as limitações deste estado, sua maravilhosa imaginação humana, e então nasceu à sua semelhança. E amanhã, ele não será nada do que você vê aqui. Ele retornará à sua forma primordial e a forma é Deus, e você será como ele. Então o sonho da noite. Sinceramente não poderia. Não sou analista no sentido de tentar analisar sonhos. Gostaria de perguntar a cada pessoa que vem até mim com um sonho, o que o simbolismo significa para você? O que essa pessoa na sua vida representa quando você a conheceu aqui? E assim, se eu conseguisse obter uma resposta honesta desse indivíduo sobre o que ele quis dizer, talvez pudesse lançar alguma luz sobre a experiência que ele teve com essa pessoa. Porque, eu não sei. Se isso vier até mim simbolicamente, bem, então eu tentaria encontrar ajuda consultando, digamos, minhas obras, a linguagem perdida do simbolismo. E tente se abrir e ler com a mente aberta por que encontrei a pedra, por que encontrei o porco, por que encontrei a pomba. Qual é o sentido do significado disso? Pois estes são simplesmente uma linguagem universal. Mas o outro. Quando encontro pessoas que conheço bem, elas podem estar aqui ou do outro lado do véu. O que eles fizeram comigo quando eu os conhecia como amigos ou inimigos? Qual é o significado? A fita termina.